Investigação sobre a superestrutura de inteligência usada por esses agentes, né, que estavam sob coordenação do então diretor-geral Alexandre Ramagem, né, que hoje é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Tudo isso, essa superinvestigação aponta para vários crimes, né? Abuso de autoridade, organização criminosa, uso indevido de instrumentos de Estados. E aí, dito tudo isso, eu pergunto, o senhor já afirmou que não foi surpresa a confirmação de que estava sendo espionado pela BIM paralela. O que o levou a suspeitar dessa vigilância ainda antes da conclusão da Polícia Federal? Olha, Marcos, primeiramente é importante deixar claro exatamente isso, né, de que se trata de uma organização criminosa instalada dentro da ABIN, que a própria BIM, né, a Agência Brasileira de Inteligência, não teve inteligência suficiente para proibir esse tipo de prática, e isso põe o país em grande perigo, e a nossa república também, quando você tem cidadãos brasileiros sendo espionados ilegalmente através de recursos de espionagem, inclusive de geolocalização, que não deixa nenhum tipo de rastro e, com isso, nenhuma possibilidade de avaliação do que foi feito, né? Então, isso é muito grave, é uma violência tremenda do Estado brasileiro em relação a todos foram ilegal se isso não tivesse acontecendo no Brasil, e aconteceu, né. E isso mostra, inclusive, o que estava sendo preparado para o Brasil por parte desse grupo político que atuava à sombra e dentro da ilegalidade com recursos poderosos, né, jogando contra o cidadão. Eu, de fato, já tinha uma certa suspeita de que poderia ter estado incluído, né, que poderia estar nessa lista, mas é importante até contextualizar. O primeiro fato que, para mim, me causou espécie foi a fake news que foi lançada contra mim, contra um jornalista, na verdade, um blogueiro bolsonarista, hoje foragido da justiça brasileira, chamado Oswaldo Eustáquio, que me telefona num sábado, e eu achava até que era um trote, eu nunca tinha ouvido falar dele, dizendo querer me entrevistar para depois dizer que a CIA, o MI6 estava me investigando, e eu, na época eu achei que aquilo era um trote, né? Mas depois dessa ligação, ele faz um vídeo de fake news com várias estapafúrdias, né, dizendo que eu teria apresentado o ex-presidente Michel Temer ao Xi Jinping, que eu estaria por detrás de uma negociação eh, do, do, do José Serra com os chineses, negociação de bilhões. Eu conheço esses dois políticos, inclusive eles nem são políticos que eu votaria dentro de uma, do meu posicionamento como cidadão, e além disso ele tentou envolver um escritório de advocacia ao qual estava vinculado e a instituição da qual eu trabalho, uma das que é a FGV, né. Então era um verdadeiro ataque à minha pessoa, e que foi combinado inclusive com outras coisas, né, de ameaças e por aí vai, né, isso acabou vindo pelas redes sociais. Bom, o que acontece? O fato é que desse período, Marcos, algumas correspondências minhas chegavam com a indicação de que foram abertas. Então estavam monitorando as minhas correspondências dentro de casa, né. Eu, na época, as que chegavam, né, eu não, obviamente não anunciei nem fiz alarde disso, porque eu também tinha muito receio de como isso poderia afetar ainda mais, né, a minha vida, né, pessoal, num contexto em que muita gente tinha muito receio dessa turma da extrema direita, né, da agressividade deles, né, então aquilo podia ter um efeito, inverso, no que eu pudesse esperar uma solidariedade, eu poderia ter um silêncio, né, eu até um receio das pessoas, é um pouco normal tudo isso, né, e eu não queria também amplificar essa situação. De modo que eu já suspeitava em função disso, entre outros elementos outras situações que me parecia já caminhar para isso. Tanto que em janeiro de 2024, numa plataforma social que eu utilizo, não vou dizer o nome para não fazer propaganda dela aqui, eu já cobrava isso, né? Porque vazou a informação. Na verdade, o jornal O Globo divulgou, né, a notícia de que que essa lista vazou, aí começou a ser divulgado, né? Senadores, deputados, alguns jornalistas famosos, né, ou enfim, que estavam nessa lista, eu até
ficava muito indignado naquele momento, porque diziam assim que era um absurdo a investigação ilegal de deputados e senadores, quer dizer, só de deputados e senadores, como fica aí o cidadão comum, né? Então, isso desde janeiro de 2024 já vinha cobrando a divulgação dessa lista, e esse tempo todo, de 2020 para cá, eu tenho me mantido em silêncio até este momento, quando sai, portanto, esse relatório final da Polícia Federal, em que consta o meu nome, né? Eu espionado ilegalmente por 8 meses, com mais de 100 consultas, e é importante dizer, para finalizar esse comentário, Marcos, que eu fui espionado de setembro de 2019 a maio de 2020. E o ataque do gabinete do ódio foi em agosto de 2020. Então tudo indica que há um jogo casado, que não era só espionar ilegalmente uma pessoa, achando que poderia ser um risco, né, ah, isso já mostra, né, a falta de inteligência desse pessoal, como também houve uma articulação para utilizar o gabinete do ódio para destruir a minha reputação, minha vida pessoal, pondo minha vida, inclusive, em risco, né. Então, é o momento agora, de falar, chegou o momento de falar, eu estou dando entrevistas, obviamente que eu também vou procurar os recursos judiciais para, passar a limpo essa história toda, e de modo que eu agradeço a sua pergunta para poder esclarecer isso para quem está acompanhando aqui o seu jornal.